Graça e paz a todos, amém? Vamos voltar, meus amados, para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, vamos dar sequência, versos 21 a 34. E eu tenho ali 30 minutos para dar o recado do Senhor para o seu coração. Permaneça atento ouvindo o Senhor Deus. Ele vai continuar falando ao teu coração, para que haja uma mudança, uma comunhão maior com Ele, com o Deus eterno, que quer te abençoar, obviamente. Já está sendo abençoado e vai muito mais em nome de Jesus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quando o pregador for, o pastor Josué já sabem que é Marcos. Vai abusar? Não, não dá tempo abusar, não. A gente não abusa da palavra de Deus. Pelo contrário, a gente se alimenta. E isso, graças a Deus, é alimento para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. Versos 21 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos dos que estavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. A supremacia de Jesus. A ideia central desse texto, supremacia de Cristo sobre o ensino, sobre os demônios e sobre as doenças. É isso que nós vamos ver nesse texto que foi lido. Você acompanha também aqui pelo Data Show, talvez uma versão um pouco diferente, ou na sua Bíblia também. E permaneça com ela aberta em nome de Jesus. Nós vimos a soberania de Cristo sobre Satanás e sobre os discípulos numa mensagem passada, e nós estamos com essa série de mensagens no YouTube. Você pode ouvir, ver, assistir também depois, se assim o quiser. E Marcos continua, então, fazendo menção da superioridade, da supremacia de Jesus. Agora sobre o ensino, sobre os demônios e sobre as enfermidades ou as doenças. Será se Jesus cura nos dias de hoje?
Uma pergunta interessante, né? Porque há algumas igrejas que fazem uma propaganda muito grande e fazem até campanhas sobre isso. Já os batistas são assim, um pouco mais calmos, pacatos com relação a isso e não fazem muita euforia com relação ao ministério de Jesus, com milagres, curas, libertação e assim por diante. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se Ele é o mesmo, Ele continua agindo assim como agia no passado, na vida daqueles que o encontravam, que buscavam refúgio, socorro em Cristo Jesus. Esses versículos, na verdade, vai ser um dia de sábado na vida de Jesus. E nós vamos ver isso, a começar pelo ensino. Olha o que o texto diz. Voltando para o verso 21. E entraram em Cafarnaum e logo no sábado, observe aí a palavra sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Entrando em Cafarnaum, ele saiu da Galiléia e foi para Cafarnaum, uma pequena vila, uma pequena cidade com aproximadamente 2.000 habitantes, 2.000 pessoas que ali estavam. Ele fez ali, então, daquele local, a base para o seu ministério. E então, entrando na sinagoga, começou a ensinar. Sinagoga. Sinagoga era um grupo de homens que se reuniam para estudar a Torá, o Pentateuco que nós conhecemos, ou a Bíblia hebraica por completo, a Taná, mas de forma específica a Torá ou o livro Torá, para conhecer melhor Deus, o Deus Criador, o Deus que se revelou a Israel. Esse grupo de pessoas que se reuniam num local público e por algumas vezes em casa, depois construíram-se casas para o fim específico das suas reuniões. Então deu o nome-se de sinagogas. Diferente do templo de Salomão, sinagoga poderia entrar os gentios. Já no templo existia ali algumas, eu diria assim, não permissão para os gentios, somente os judeus. Eles acharam por bem assim fazer. E faziam realmente, não acepção de pessoas, porque mantinham relações com todas as pessoas de todas as nações. É a questão de adoração a Deus, a questão de buscar a Deus, de se apresentar diante de Deus, que fazia então essa diferença. E homens como Ezequiel, Esdras, Neemias começaram a estudar a Torá juntamente com outros homens para conhecer melhor o Senhor. Nesse caso, nós hoje, em todas as igrejas do Brasil e do mundo, reúnem-se não somente gentios, ou não somente judeus, mas gentios e judeus, cristãos e não cristãos, para adorar o Deus vivo. Todos são convidados a adorar. Nem todos, obviamente, aceitam o convite, mas são convidados para se apresentar diante de Deus. Olha o que Marcos vai dizer. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Verso 22. Ficavam perplexos, admirados com o ensino de Jesus. Mas por que não admiravam o ensino dos escribas? Os escribas, os mestres, os rabinos, eles faziam menção de dois grandes rabinos, conhecedores da lei, e viviam para praticar a lei, ensinavam a lei. No entanto, cada um deles tinha as suas falhas. São seres humanos, eram seres humanos, assim como nós, e nós temos também as nossas falhas, obviamente. Não era para termos, mas temos. Nós estamos ainda num processo de santificação, e nesse processo, pode saber, você e eu, nós vamos errar de vez em quando. E uns com um erro bem maior e outros menores. Uns causam constrangimento, vergonha, dor, e outros nem tanto. Mas Jesus ensinava diferente, porque Jesus transmitia no seu ensino, ele transmitia vida. Os escribas, eles faziam menção de outros rabinos,
Entre eles, dois bem conhecidos, para quem estuda teologia, Hilel e Shammai, um sendo liberal e o outro conservador. Então fazia menção desses dois homens. Jesus fazia menção do próprio Deus, transmitia o Antigo Testamento ou o Pentateuco de forma a trazer vida. O ensino trazia vida para aqueles que estavam em trevas, trazia luz. Assim como a palavra de Deus hoje é luz para aqueles que o buscam. Se nós proclamamos a palavra de Deus de maneira fiel, verdadeira, sem dizer, Deus está te dizendo coisas que Deus não disse, e infelizmente acontece por aí, em algumas igrejas. Eu sei que você já ouviu isso, né? Olha, Deus está te dizendo nessa noite, o texto não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está expondo, mas fazem, e Deus está lá no céu dizendo, eu não disse nada. Tem 66 livros que eu inspirei os homens para escreverem, e é a minha revelação, e é suficiente. Mas alguns estão buscando outras coisas. É certo que acham que ele fala. Ele desce e fala com essas pessoas. Então são especiais. Eu diria assim, muitos especiais. Pensa em umas pessoas especiais. Devido à autoridade que Jesus falava, por algumas vezes foi expulso das sinagogas. Os outros não tinham autoridade. Por isso ficaram perplexos, ficaram admirados com o ensino de Jesus. Nós aprendemos isso pela palavra de Deus. Supremacia de Cristo sobre os demônios, versos 23 a 27. Se Jesus tinha autoridade para ensinar, e ensinava com poder, trazendo vida, trazendo luz para aqueles que estavam perdidos, quanto aos espíritos, aos demônios, que alguns obviamente não querem crer, existem alguns que não, infelizmente, acham que isso é uma invenção de algumas igrejas, talvez alguns pastores inventaram isso, e isso é coisa lá do inimigo, jamais vai possuir o homem, jamais vai se aproximar do homem, e na verdade é uma realidade. Nós enfrentamos isso. Há poucos dias alguém ia me chamar já às 11 da noite, graças a Deus que não chamaram. O pastor não queria ir lá. Você quer ser acordado para ir lá lutar com o demônio? Expulsar um demônio? Não, me chame aí para qualquer coisa, mas expulsar demônio? É bom esses que não acreditam a gente convidar. Então você não crê, você não acredita nessas coisas? Não, né? Se aproxima ali, conversa, bate um papo com tal pessoa. Que vai acontecer aquilo que aconteceram com aqueles que queriam ser como Paulo. Vai sair nu e ferido. Vai levar uma coça dos demônios. Jesus tinha autoridade sobre Satanás, sobre os discípulos, tinha autoridade sobre o ensino e também sobre os demônios. Veja aí o verso 23 a 27. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. O homem estava onde? Na sinagoga. Estava lá aprendendo. Vou aprender um pouquinho aqui da Torá, de Deus. Mas aquele homem tinha o quê? Um espírito imundo, ou seja, um demônio, o qual exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Nazareno porque veio de Nazaré. Vieste atormentar-nos, destruir-nos? Eu sei, eu te conheço. Esse dizer, vem aqui para nos destruir, é como que estivesse desafiando Jesus. Mas pense que são doidos. Doido é o ser humano. É como se dissesse em outras palavras: o que é que tu está querendo com nós aqui? Vem aqui para nos destruir? Pode vir. Mas demora pouco. Eu te conheço. Tu é o santo de Deus. Já baixou a bola.
Vamos mexer com qualquer ser, menos com esse. Com esse Jesus não dá. A gente vai mexer com qualquer ser humano. Pode ser a maior autoridade, ou pode ser ninguém. Mas com esse Jesus, não. Eles conheciam o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Conheciam muito bem. Nós conhecemos Jesus. Os demônios conhecem Jesus. Mas aquelas pessoas não conheciam. O povo não conhecia Jesus e precisava então conhecer. Olha o que Jesus fez com aquele homem. Na verdade, há uma ideia assim, um pouco equivocada, que alguns acham que isso lá na era primitiva, demônio, isso aí é coisa de espírito de pessoas que já foram. Aí eles voltam para atormentar. Alguns voltam, mas voltam espíritos bons e outros espíritos ruins. Tem nada disso. Olha para a Bíblia, esqueça qualquer ideia, qualquer pensamento humano, puramente humano, e venhamos nós olhar para a palavra de Deus. Verificar aquilo que ela diz, o que ela nos ensina. Aí sim, nós vamos aprender o que verdadeiramente diz o Senhor na sua palavra. Não queriam crer? Sim, acreditavam. E alguns faziam magias, encantamentos, cantavam cantigas para expulsar os demônios. E olha, esse é o espírito do fulano que ele voltou. Existem pessoas que pensam assim? Existe. Qualquer coisa, pega um galho de pinhão roxo e vai conversar com aquela pessoa que está se manifestando, achando que é um espírito não sei de quem que veio e pousou naquela pessoa ali, entrou naquele corpo. Não tem nada disso. É coisa que veio lá veio da parte do inimigo, pode ter certeza. E essas coisas assim, eles gostam de chamar os pastores para ir lá conversar com eles e mandar embora. E por que eles mesmos não vão mandar? Por que nessas horas assim, pastor tem algum valor? Chama o pastor. Chama a polícia, o corpo de bombeiro, o SAMU. Deixa o pastor sossegado dormindo. O homem estava em que lugar? Na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus. Religioso. E a religião não liberta ninguém, não salva ninguém. Ou seja, se você é simplesmente um religioso, sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, eu sinto muito, você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus. Não pode permanecer dessa forma. Religioso, cuidado, aquele homem entrou nele um espírito. Mas Jesus tem poder para transformar e libertar. E libertou. Transformou a vida daquele homem. Que temos nós contigo. Jesus não tinha nada com eles. Associação nenhuma com eles. Mas eles interrogaram. E repreendeu-o dizendo, o que Jesus disse a ele? Cala-te e sai dele. Disse não ao homem, mas ao espírito que estava no homem. Cala-te, cala a boca. E sai dele agora. Novamente se espantaram aquelas pessoas. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Ou seja, estava na mente, possuiu a mente e o corpo. Jogou o sujeito no chão, deu lá uma queda nele, fez com que ele se tremesse todo, então deixou, ou seja, saiu. Possuiu não somente a mente, mas o corpo também. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Mas por que admiravam tanto assim? O que está acontecendo? O que esse Jesus fez? O que esse Yeshua fez? Está lá o sujeito possuído com demônio. E ele chegou, mandou o sujeito calar a boca e sair dele. E saiu, tá bonzinho lá. Admirados novamente com a autoridade de Jesus. Ordenou, não conversou, não bateu papo. Da onde você vem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem?
Quanto tempo você está aí? Você veio fazer o que aí? Com autoridade, Jesus expulsou o demônio. Você tem autoridade? Ah, pastor, eu ando meio lá, meio cá, assim, sabe como é que é? Nessas horas assim, aí, não sei não. Nessas horas assim, sabe como é que tem que ser alguém mais ungido? Alguém que tenha bebido uma água ungida, senão... nessas horas assim a gente apela, né? Talvez você não teve nenhuma experiência, é bom que não tenha, mas se por acaso aparecer, use a autoridade do nome de Jesus, mostre quem você é. Não faça como aqueles que queriam imitar Paulo, que é o demônio chegou, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês, quem são vocês? Vocês vieram aqui para me expulsar? Espera aí. Deu-lhe um ataque nos sujeitos. Saíram todos arranhados, todos, e ainda nu. Rasgaram a roupa. O sujeito lá que estava possuído rasgou a roupa dele lá. Então não se meta. Se é crente convertido em Cristo, você tem autoridade. Se não, se você entregou sua vida a Cristo, você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus e tem autoridade sobre os demônios. Talvez a sua fé, ou talvez você não acredite nisso. Tem alguns, infelizmente, que precisam aprender isso. Aquele homem estava na sinagoga possuído. Jesus o libertou. Isso para dizer que ensinamento religioso não liberta o homem. Continua no pecado e continua prisioneiro do inimigo e até possuído pelo inimigo. Eu espero que aqui não tenha ninguém assim. Eu acho que você não tem, de forma alguma. Os outros que admiraram Jesus pela autoridade dele é porque exercia, ou eles, para expulsar o demônio, tinham que fazer alguns encantamentos, cantar algumas canções, usar amuletos para que acalmasse, né? Na verdade, não expulsava. Jesus sim expulsa, liberta o homem e faz dele uma nova criatura. Olha o verso 27. Admiraram-se, que nova doutrina é essa? Ou que novo ensino é esse? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles permanecem? Eles desobedecem? Eles não dão ouvido? Não. Pelo contrário, eles fazem o quê? O que eles fazem, os demônios? Obedecem. Tem que obedecer. Com autoridade tem que obedecer. Alguns querem resistir. Pensa que não tem uns atrevidos e querem resistir. Não, nós vamos ficar aqui. Fica aí. Compraram o corpo, pagaram quanto por ele? Nada. Você não tem direito algum ao ser humano. Por mais que a imagem e semelhança de Deus esteja nele ou nela, esteja ofuscada pelo pecado, o nome de Jesus tem autoridade e tem poder para expulsar, trazer liberdade àquela pessoa que está cativa, que está presa pelo inimigo, pelo nosso inimigo, inimigo de Deus, e pelos demônios que vieram, que foram lançados com eles do céu abaixo. Supremacia sobre as enfermidades, verso 28 a 34. Algo interessante aqui, que tem pessoas que fazem até lorota, desculpem a expressão, mas tem. Já perceberam? Eu não percebi nada não. Pois vamos ver aqui. A partir do verso 29. E logo saindo da sinagoga, isso tudo tinha acontecido no sábado e na sinagoga. Foram à casa de Simão, ou seja, de Pedro, e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão, ou de Pedro, estava deitada aí com febre. A sogra.
Aí o Pedãozão, não é o Pedonã. Olha, a velhinha está doente. Não vai demorar muito, ela vai a viagem. Aí Jesus chega, encontra a mulher deitada, acamada, com febre. Para o homem possesso, Jesus ordenou. Para a senhora, sogra de Pedro, Jesus a tocou, tomou pela mão e levantou. O que aconteceu com ela? Quando ele se aproximou e tocou nela, ficou curada. Há alguns que não querem nada com o evangelho, e tem, e muitos, e querem de qualquer forma deturpar, adulterar a palavra de Deus. E olha aí. Aí depois acha ruim. Curou a sogra. Aí o Pedro diz, eu vou te negar 3 vezes. Eu pensando que eu ia me livrar. Você vai e cura minha sogra. Eu ia me livrar dela. Vou negar. Negou 3 vezes depois. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vá fazer confusão, porque tem sogra, gente boa. Ela lá na casa dela e você na sua, e assim vai vivendo a vida. E pense que eu estou falando uma verdade que eu tenho uma. Já minha esposa não tem. Não sabe o que é sogra. Deve dar. Acho que ela já deu, graças a Deus, muitas vezes. Mas eu tenho. De vez em quando a gente tem assim um pequeno embate. Coisa normal, natural. Porque aí no outro dia ela está em casa tomando um cafezinho. Glória a Deus por isso, né? Que a amizade continua. Isso é que é o importante. Deixa eu só dizer algo interessante também, que as pessoas hoje, até hoje, talvez alguns pensam assim de forma equivocada. As civilizações antigas, egípcia, mesopotâmica, grega, romana, eles pensavam o seguinte: a pessoa que está com febre é porque um espírito, um demônio, apossou-se dela, tomou de conta do corpo, então está ardendo em febre. Isso é o pensamento deles. E olha que eles estudavam a anatomia do corpo humano para conhecer melhor. Para os judeus, estar com febre é maldição de Deus. Há pecado gravíssimo, por enquanto está com febre. Para nós aqui, às vezes uma gripe, um resfriado. Daqui a pouco, estou com febre. É só tomar um analgésico, alguma coisa assim, passou. Não tem, tem nada de demônio, muito menos maldição de Deus. Falta de conhecimento. E até conhecimento bíblico. Mas independente de qualquer coisa, quando Jesus cura a sogra de Pedro, ele está dizendo, com aquele gesto, que ele tem autoridade sobre os demônios, sobre o ensino deturpado, agora ele vem com um ensino diferente, e sobre as enfermidades. Jesus é o mesmo ontem e hoje, será para todos sempre, e nós precisamos crer. Independente da situação que nós estivermos vivendo, nós precisamos depositar nossa confiança, por mais que seja pouca a tua fé, a minha fé, precisa estar toda alicerçada, colocada, depositada em Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Eu não posso deixar de dizer, não, hoje Jesus está aposentado. Quarta-feira passada, eu não lembro, eu acho que já é a idade. Mas eu estive dizendo aqui acho que domingo passado, eu não lembro, de 2 situações em que eu estive orando. Mas pense você orar com convicção, com fé. Não é talvez, será, eu não sei. Eu disse, Senhor, observa. Senhor, para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Toda glória, toda honra, todo louvor é para quem? Para Deus. E assim eu fiz. Orar por uma irmã da igreja e o pastor disse assim,
Precisamos de 3 irmãos, aliás, 2 irmãos, para que orem em favor de alguns irmãos. O pastor pedindo para que 2 irmãos orassem por 2 situações que estavam acontecendo. E uma era a irmã que morava em frente à igreja. Há 15 dias não saía a voz, não falava. Problema na garganta, alguma coisa. Gripe, algum negócio assim. 15 dias que só falava. Você não compreendia nada. Eu disse, irmão, e ela não está vindo à igreja. E eu gostaria que 2 irmãos de fé, de coragem, fossem orar. Um é pela irmã fulana. Aí quem se apresentou? Pois é, o doido aí. Deixa comigo. E o irmão Josué vai orar. E eu vou agora. Era muito longe, atravessou a rua, está na casa da irmã. Passei a rua e fui lá. Eu disse, eu vou orar com a irmã. E Senhor, para a tua honra, a tua glória, para o teu louvor, para que o teu reino cresça, que o Senhor seja exaltado, glorificado e para todo sempre. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida da tua serva. Não é por merecer, nós não merecemos. Nós merecemos é a morte. Mas, ó meu Deus, tem compaixão. Eu andando e indo com convicção, com fé. Eu disse, irmã, eu vim aqui orar por você. A sua voz não sai, você não consegue falar. Anda. Como se dissesse, tá bom. Eu disse, deixa eu colocar a mão na sua cabeça. Aí, ele é pentecostal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem foi que está querendo misturar as coisas? Coloquei a mão na cabeça da irmã e orei. E após a oração eu disse, irmão, você está se sentindo melhor? Estou. Na hora. Entenderam? Na hora. Você está se sentindo melhor, irmã? Estou. Estava sem voz. Entenderam como Deus agiu? Como Deus manifestou o poder dele? Era para a honra e a glória de quem? Dele. Não sei se você já passou por isso alguma vez. Outra vez fui orar por um jovem no hospital. E fazendo visitas no hospital, então eu passei num leito e eu disse, eu vou orar por esse rapaz. E fui falar com o rapaz, não respondeu. E ia passando uma enfermeira, técnico de enfermagem, eu não sei. E ela disse, você está tentando falar com ele? Eu disse, mas parece que ele não está reagindo. Eu disse, não, ele está aí só aguardando. Não é aguardando o momento de receber alta, não. É de subir para o alto, ou talvez para baixo. Era esperando o momento da morte. E eu disse, mas eu vou orar por ele. Eu posso fazer uma oração por ele? Pode. E eu orei com tanta convicção, de Senhor, próxima semana eu estarei aqui e quero conversar com esse jovem. Dê uma chance a ele. E orei. Em nome de Jesus. Senhor, manifesta o teu poder sobrenatural na vida desse jovem. É para a honra e a glória do teu nome. Deixa eu lhe dizer. Semana seguinte, no mesmo dia, mesmo horário, eu estava lá. E fui direto ao local. Vou já conversar com aquele jovem. Eu quero encontrar com ele, vivo, sadio. Porque o Senhor é poderoso. E quando eu cheguei que eu olhei e vi só o leito. De misericórdia. Morreu. Estava esperando só a hora. Puxa vida, a minha oração não deu certo. O Senhor não ouviu. Fiquei tão assim, para baixo, mas orei com tanta fé, com tanta convicção. E olhei novamente o leitozinho, a cama. Só um local. E saí do quarto, então. Quando eu ia saindo, novamente aquela jovem, opa, você. Eu estive aqui domingo passado
E eu orei por um jovem aqui, que você disse até que ele já estava assim. Eu orei por ele. Hoje eu vim novamente para vê-lo. Eu queria muito conversar com ele. Aí disse: ah, você queria. Ah, não, ele não está mais aqui. Eu disse: mas ele morreu. Eu disse: não, rapaz, jovem, você orou por ele no domingo? Foi. Na segunda-feira ele tirou o soro e foi lá na recepção. E disse assim: vocês podem me dar alta que eu quero ir embora. De como é que é? Segunda-feira ele foi lá na recepção e disse assim: eu gostaria que vocês me dessem a alta que eu quero ir embora. Eu estou bem. Eu estou bom. Estavam esperando o momento da partida. Jesus Cristo é o mesmo. Entenda isso. Hoje, assim como foi no passado, e será para todo o sempre. Meus amados, quantas vezes nós colocamos a nossa fé, que já é pequena, menor ainda, tem que olhar com um binóculo, ou talvez com uma lupa, para ver a nossa fé. Sendo que Cristo é o mesmo, tem autoridade, supremacia, superioridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre qualquer ser humano, sobre anjos, potestades, poderes, governos, soberanias. Ele está acima de tudo e de todos. E esse é o Cristo que eu estou anunciando aqui nessa noite a você. Deu a vida por você, para que você tivesse vida, para que você encontrasse salvação, libertação, para que você tivesse cura, que muitas vezes a nossa fé é tão pequena e duvidamos do poder dele, do poder sobrenatural. Poder natural nós temos, o poder sobrenatural vem de Cristo Jesus. Aquelas pessoas precisavam entender quem era de fato Cristo. E você precisa, nós precisamos entender. Cristo está muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Poder sobrenatural. Talvez você não teve ainda uma experiência. Coloque-se diante dele, em comunhão plena com ele. Ele vai manifestar a sua graça, o seu amor, o seu poder na tua vida, para a honra, a glória dele, do seu Pai, Cristo, Deus eterno, que encarnou-se, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, para a honra e a glória dele. Eu vou orar nesse momento. Eu não sei qual a tua situação, meu irmão, minha irmã, mas em nome de Jesus, e olha que nós passamos por situações delicadas, nós enfrentamos, no nosso dia a dia, em nossas caminhadas aqui na terra, nós enfrentamos situações delicadíssimas, que muitas vezes nos colocam para baixo. Mas o Senhor está pronto a manifestar o seu poder e a sua graça na sua vida e na minha vida também. Em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, na tua presença nós estamos louvado, engrandecido, exaltado para todo sempre seja o teu nome e do teu Filho Jesus Cristo, o qual deu a vida por nós para que nós tivéssemos vida eterna, para que fôssemos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. Nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, pela tua palavra, pelo agir do teu Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Queremos, Deus, que o Senhor venha, por meio da tua palavra, continuar falando a cada um de nós, pois precisamos, ó Deus, ouvir atentamente a voz do teu Espírito, para que possamos fazer decisões para melhorar o nosso relacionamento contigo e uns com os outros. E é tudo para a honra, a glória e o engrandecimento do teu reino, ó Deus. Eu te peço que abençoe ricamente, profundamente, de maneira particular, a irmã que se manifestou nessa noite. O Senhor conhece o seu coração, os seus afazeres, suas necessidades, ó Deus, emocionais, físicas e espirituais. Trabalhe, ó Deus, no coração da tua serva, em nome do Senhor Jesus. De outros, ó Deus, que não se manifestaram, mas o Senhor conhece o coração de cada um e também sabe de suas necessidades. Ajuda e abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e agradeço. Amém e amém.